Estamos todos com quórum, vamos então dar início à nossa segunda sessão. Já tive o prazer de cumprimentar a maioria de todos vós, porque eu chego sempre um bocado mais cedo. Mas de qualquer forma, as minhas saudações em nome da mesa, as nossas saudações democráticas, a todos vós, senhoras e senhores membros desta Assembleia, e naturalmente cumprimento também o Sr. Presidente da Câmara e a ilustre variação que hoje está aqui junto de nós para os efeitos que acharmos todos por convenientes. Só dar-vos conta de uma nota da mobilidade desta Assembleia. Como sabeis, os presentes nesta sessão são naturalmente os que estiveram presentes na primeira sessão, a não ser que haja alguma substituição, como é evidente, e apenas registamos a substituição, a ausência do nosso Presidente da União de Freguesias de Vila Real, Francisco Rocha, e em seu lugar está o António Ribeiro, que é vogal da mesma União de Freguesias. Seja bem-vindo, António Ribeiro, a esta Assembleia em substituição. Esta Assembleia, como todos sabem, não temos antes da hora do dia, vamos dar continuidade aos pontos que ficaram por abordar, por apreciar e por deliberar. Resolvemos 4 pontos na primeira sessão, dia 25, e hoje então vamos dar o pontapé de saída, digamos assim, ao 5º ponto. 5º ponto esse que é para apreciar e aprovar uma proposta da nossa Câmara Municipal sobre a liquidação da Merval, Gestão de Mercados e de Promoção de Projetos de Desenvolvimento Local, EEM, com transmissão global de todo o património, ativos, direitos e passivos obrigações para o nosso município, conforme a legislação recomenda e está aí citada na vossa convocatória. Portanto, como é da nossa metodologia, naturalmente convido o Sr. Presidente da Câmara, se desejar usar da palavra, para nos prestar alguns esclarecimentos ou informações adicionais à documentação que foi já distribuída a todos nós. Faça favor, Sr. Presidente, se desejar. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, boa noite a todos os presentes, senhoras e senhores vereadores, caros membros da Comunicação Social. Neste ponto, trata-se da apresentação de um relatório técnico, sobretudo é um documento técnico, que tem, obviamente, como objetivo corresponder a uma determinação política do Estado Central que prevê a extinção de empresas municipais que não obedecessem a um conjunto de requisitos que por todos serão com certeza reconhecidos, e este é o caso da Merval. Portanto, é um relatório técnico, mereceu um parecer favorável do Revisor Oficial de Contas. Qualquer coisa que possa ser explicada, tentaremos, obviamente. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Então, dou aberto o período de inscrições para o uso da palavra. Senhoras e senhores deputados, Rodrigo Sá, faça favor. Depois, Conceição Pinho. Cumprimento a mesa, na presença do Sr. Presidente, do Sr. Presidente do Município mais Executivo. Está ligado, mas não sei se o som está a sair. Já está. Cumprimento, obviamente, todas as senhoras e todos os senhores deputados, demais assistência, e solicitava ao Sr. Presidente, uma vez que sou um dos signatários do relatório que agora vai ser discutido, que não constasse a minha presença, quer na discussão, quer na votação deste ponto. Muito obrigado. Muito bem. Será registado em ata. Nossa primeira secretária tomará nota da sua posição na minuta e constará da respectiva ata. Conceição Pinho, por favor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, restantes membros, excelentíssimo Sr. Presidente do Executivo e restantes membros do Executivo, excelentíssimos Srs. Deputados Municipais, minhas senhoras e meus senhores, a todos muito boa noite. Obrigada, obrigada. Pronto, em relação a este ponto da ordem de trabalhos, o 5º ponto, eu gostaria aqui de colocar uma questão da análise do relatório e reparando da página 14 à página 17 quanto aos devedores, portanto, que seriam a empresa Merval, que são os clientes, quer da feira, quer do ninho de empresas, quer do mercado, e que prefazem quase 55 mil euros de dívidas
eu gostaria de saber do porquê, ou perceber de quanto são as dívidas que estão aqui expostas, uma vez que algumas das empresas têm rendas em atraso que prefazem, em alguns casos, mais de 6 meses, noutros casos, mais de 1 ano, inclusive. Pronto, mas não consigo perceber de quando o período temporal. Isto porquê? Também gostaria, então, em consonância com esta a minha pergunta, é de perceber se estas empresas que são devedoras, quais os regulamentos destas mesmos, o ninho de empresas, o mercado e a feira, quais as sanções e penalizações que previam, se estas empresas continuam a ocupar o espaço pelo qual são devedoras, se já saíram do espaço, e se continuam a ocupar, não pagam e não permitem que outras empresas se instalem. Portanto, se continuam detentoras do espaço, não permitindo a nova instalação de empresas, embora estas mesmas sejam devedoras por determinado período temporal. E, portanto, quais as sanções que, não tendo regulamento, estavam previstos e que mecanismos, ou se já saíram e continuam a ser devedoras, continuavam a ser devedoras, embora já tivessem abandonado o seu espaço que estava aqui consagrado. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Entretanto, não recebeu, a mesa não tem mais sinal indicativo de nenhuma inscrição. Bom, sendo assim, as senhoras e os senhores membros têm já em vossa posse o respectivo cartão de boletim de voto. Muito bem. Sr. Presidente da Câmara, faça favor, se quiser usar a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei dar uma explicação rápida. Tanto quanto eu sei, as empresas que têm uma dívida residual que corresponde ao pagamento do último mês, e portanto o pagamento só é efetuado no dia 8 de cada mês, essas empresas continuam lá sediadas e pagarão dentro daquilo que é normal. Todas as outras são dívidas que estão em atraso. As empresas com certeza já não ocupam o espaço da Merval, mais nada para além disso. Não conheço em pormenor a situação, mas garantirei, obviamente, que a Câmara, que agora que estas dívidas transitam para a Câmara Municipal, que tentaremos, obviamente, seguindo os procedimentos legais, ser ressarcidos de todos estes montantes. Conceição Pinho, faça favor. Obrigada. Mas, portanto, os regulamentos previam a sanção da saída? É que aqui no relatório não consegui descobrir isso, e as imparidades que vem explanado no relatório são 240 €. Portanto, tudo isto vai ser cobrado, ou devia estar aqui no relatório de liquidação, uma vez que a empresa vai deixar, portanto, dissolução completa, deviam estar então previstas em este valor em imparidades. É que são só 240 €. Portanto, não sei como é que vai transitar, quais as ações já estão a decorrer, como é que deviam ser aqui expostas. Muito obrigada. Faz favor, Sr. Presidente, faz favor. Sr. Presidente, muito obrigado. Há aqui um relatório de parecer do fiscal único. Eu colocarei, as suas questões ficam aqui registadas e depois, por escrito, serão respondidas. Como lhe disse, isto é um documento, sobretudo, técnico e, portanto, qualquer questão técnica que queira levantar, faça favor, depois, por escrito, faremos chegar as respostas e as dúvidas que tiver. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, mais ninguém deseja usar a palavra? Bom, sendo assim, vamos votar, vamos deliberar, através da votação, sobre este quinto ponto, que é a liquidação da Merval. Muito bem, então, senhoras e senhores deputados, vou iniciar a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Agradeço à Dona Lourdes e à Dona Maria João, por favor de registarem os votos. Também, não é? Muito bem.
A mesa também se abstém. Muito bem, está terminada. Muito bem. Então agora quem vota a favor, por favor, levantem os vossos boletins. Muito bem, então façam o favor de se deslocar à mesa. Quando nas assembleias não há movimentações de saídas, sabendo o número de pessoas que estão presentes, depois na última votação torna-se mais fácil por exclusão de partes, não é? Quem votou contra e quem se absteve, por exclusão de partes, apura-se. Mas de qualquer maneira há sempre nomes que convém registar. A lei obriga-nos a isso. Muito bem, então quando estiverem em condições, Dona Lourdes e Dona Maria João, façam favor. De qualquer forma, a deliberação é aprovar por maioria. Está aprovado este ponto por maioria. Alguém deseja apresentar declarações de voto? Faça favor, Sr. Deputado. Como diz? Sim. É só uma questão de irmos adiantando o caminho. Perdão? Não temos. Não temos. Então o que se passa? Então vou proclamar o resultado da nossa votação. Votos a favor 29, abstenções 15 e 0 votos contra. Portanto, aprovado por maioria. Sr. Deputado, faça favor então. Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara e restante Executivo, Senhores e Senhores Deputados e demais presentes, muito boa noite. Considerando a suspeição levantada sobre o deputado Rodrigo Sá e competente requerimento enviado ao TAF de Mirandela, no que é uma possível incompatibilidade no exercício do cargo de administrador da empresa municipal Merval e o cargo à Assembleia Municipal, considerando que o Sr. deputado Rodrigo Sá elaborou e assinou enquanto administrador da empresa municipal Merval o relatório agora votado, considerando ainda que a bancada parlamentar do PSD tem dúvidas quanto à capacidade legal do Sr. deputado Rodrigo Sá em exercer ambos os cargos de administrador da empresa municipal e deputado municipal, por todos estes considerandos, a bancada parlamentar do PSD absteve-se na votação do relatório da empresa Merval, uma vez que, caso a Justiça decida, decisão que pacientemente aguardamos, que o Sr. deputado é inelegível ou incompatível nas funções que exerce, o ato que agora votamos é nulo. Obrigado, Sr. Deputado. Mais ninguém deseja apresentar declarações de voto? Muito bem. Então terminamos a discussão deste ponto. Vamos passar ao ponto 6º, que é apreciar e deliberar sobre a renovação por um período adicional de 5 anos da isenção parcial, 50%, do pagamento de IMI a Maria Nair Cardoso Moraes, ao abrigo da legislação que é citada na convocatória. Sr. Presidente da Câmara, deseja prestar-nos algum esclarecimento, alguma informação adicional? Não, Sr. Presidente. Muito obrigado. A informação é clara. Senhoras e senhores deputados, alguém deseja usar a palavra? Não? Bom, então sendo assim, vamos proceder à votação. Preparem os vossos boletins de voto. Quem vota contra? Temos um voto contra. Deputada Conceição Pinho. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, nos escusamos de contar.
Portanto, 43 votos a favor, um voto contra e 0 abstenções. Neste... Perdão? Pois está bem. Pois esquecemos da ausência do deputado Rodrigo Sá. Portanto, 44 votos a favor, um voto contra e 0 abstenções. E uma declaração de voto, muito bem. Deputada Conceição Pinho. Deputada Conceição Pinho, a declaração de voto, faça o favor, tenha a bondade. Muito bem. Obrigada. Analisando o documento de suporte... Conceição Pinho, por favor, um bocadinho. O nosso som não tem a tecnologia do teatro, quando é que temos que... Infelizmente. Isso. Ok, tá. Muito bem. Mas ultrapassamos isso. Um bocadinho mais próximo do micro, se faz favor. Sim? Não, nem tanto. Ajudem a Lourdinhas e Maria João. É só para tentar falar... É o Rodrigo que na ajuda Muito técnica. bem. Já ouvem? Muito obrigada. Já está, ok. Faça favor. Vamos prestar atenção então. Faça favor. Analisando o documento de suporte que sustenta este ponto da ordem de trabalhos, lê-se que o diretor do Departamento Administrativo e Financeiro emitiu o seguinte parecer. Trata-se de pedido de renovação de isenção de IMI e, na sua totalidade, o qual, de acordo com o parecer, só pode ser deferido em termos de alargamento do prazo da isenção, portanto seria a renovação por mais 5 anos, não podendo ser alterado o âmbito e o alcance da isenção parcial de IMI, que teve a aprovação da Assembleia Municipal em 29 de nove de 2010. Para o CDS, o que está descrito neste parecer, por si só, configura que o pedido nem sequer deveria ter sido aprovado em Executivo e, por isso mesmo, ter vindo a esta Assembleia Municipal. O próprio ponto desta ordem de trabalhos altera o que a requerente vem solicitar, ou seja, o que se lê nos factos é que, através do ofício 8.119 de 2 de 10 de 2014, depois continua, portanto, o pedido da renovação de isenção, ponto, e diz, mas requer que a isenção seja total. Portanto, deste modo e perante estes factos, o CDS votou contra este ponto da ordem de trabalhos. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Conceição Pinho. Pronto, então terminamos também o ponto 6º. Vamos dar início agora ao ponto 7º, que, juntamente com o ponto 8, com o ponto 9 e com o ponto 10, são pontos que se relacionam com contratos, programas, relativamente entre contratos entre a Câmara Municipal e as juntas de freguesia, aí mencionadas nos respectivos pontos. Sr. Presidente da Câmara, deseja usar da palavra? Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, julgo que são claros. Qualquer informação adicional que eu possa esclarecer será um gosto. Muito obrigado. A nossa primeira secretária solicitou-me para usar da palavra. Está aberto também o uso da palavra pelos senhores deputados. Senhora Deputada Elizabeth Matos, faça favor. Ajuda aí. Cuidado aí ao descer. Paulino, dá-lhe uma ajuda, por favor. Quem temos mais registrados para usar a palavra? Não há ninguém? Muito bem. Senhor Presidente da Assembleia, senhores deputados, Senhor Presidente da Câmara, senhores vereadores, chegados a este 7º ponto da ordem de trabalhos, a que se vão seguir outros da mesma estirpe, porque o seu teor o provoca e o momento o justifica, aqui estou, disposta a dirigir-me a 3 interlocutores diferenciados que desde já anuncio. Primeiro, ao Executivo Municipal. Segundo, aos meus amigos presidentes de junta, pedindo que aceitem a mensagem que lhes trago. Ao meu espelho, com quem muito dialogo para uma conversa de intimidade. Faço da única forma que me agrada, isto é, com o coração aberto, para dele deixar escorrer a franqueza, a expressão do pensamento e a vontade de expor
sem sofismas, apenas dominada pelo dever de lealdade e pelo princípio da frontalidade. Primeiro, ao Executivo Municipal. Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, vamos iniciar a apreciação e votação de 4 pontos da Ordem de Trabalhos que contemplam apoios às freguesias, o que vejo proposto de forma bem aberta. Acordados com as destinatárias, as freguesias respectivas, sem pacotinhos escondidos nem negociações camufladas por outros rótulos. Os pacotinhos normalmente trazem intenções inconfessadas. E porque nestes pontos da Ordem de Trabalhos tudo parece transparente e revestido de justiça, assim eu creio, despertar-se-á em todos nós a vontade de os votar favoravelmente. Sem esquecer, porém, que a Câmara Municipal não é produtora nem reprodutora de valores monetários e apenas se limita a investir e a distribuir o que real e legalmente constitui suas receitas próprias, temos de a parabentear por ter deliberado colocar nas mãos das juntas de freguesia parte dessas receitas para obras, que elas possam realizar com menos recursos, fazendo bem ou melhor, a tempo, com maior celeridade, com muita rentabilidade, criando poupança. É o princípio constitucional da subsidiariedade em marcha. E é o slogan fazer mais com menos a afirmar-se como princípio. A Câmara Municipal estará assim a partilhar com as freguesias receitas arrecadadas a muitos títulos, taxas, licenças e impostos cobrados. A Câmara Municipal, entre elas, taxas do TMDP, do RAMA, participações na cobrança do IRS, do IVA, do IMT e, claro, do IMI. Eis o cerne das minhas dúvidas e exponho. Determina a Lei das Finanças Locais, Lei 73/2013, de 3 de setembro, no seu número 2 do artigo 16, que a Assembleia Municipal não pode, por proposta da Câmara Municipal, através de deliberação fundamentada que inclui a estimativa da respectiva despesa fiscal, conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos próprios. Ora, como sabemos, o imposto municipal sobre imóveis, que incide sobre o valor patrimonial dos prédios rústicos, conforme determina a nova Lei das Finanças Locais, não constitui um imposto próprio do município, mas também nem é disso que se trata agora. A propósito das receitas próprias das freguesias, a Lei das Finanças Locais determina ainda no seu artigo 23, número 1, a linha A, que são das freguesias, o produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% da receita do IMI sobre prédios urbanos. Deve concluir-se assim que a Assembleia Municipal não tem competência para deliberar isenções totais ou parciais relativamente aos impostos que não constituem receitas próprias do município. 1% do IMI urbano não é receita do município e, no entanto, a Assembleia Municipal deliberou sobre ele. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Na pressa e no pressing sobre fazer aprovar um pacote fiscal, tipo salada russa com condimentos muito diferenciados, não pude colher a necessária informação sobre a forma como o Executivo Municipal iria destrinçar os seus 99% da sua receita própria do 1% que não lhe cabe arrecadar e sobre o qual não pode decidir. Como irá ser aplicada aquela pequena mas honrosa porção do IMI, 1%, receita própria das freguesias, uma taxa sobre a qual não foram consultadas, que com elas não foi debatida, sobre a qual a Câmara Municipal não pode pronunciar-se perante os serviços de finanças. Uma taxa que elas não votaram, por mais que pareça que sim. Ou foi para que parecesse isso mesmo que elas foram aliciadas a votar o pacote? Ou melhor dizendo, que elas se deixaram aliciar? Perante a situação consumada,
entenderão as freguesias do município de Vila Real o que fazer, sendo certo que a Câmara Municipal não tem legitimidade para deliberar em receitas que não lhe são próprias, nem a competência desta Assembleia Municipal aprovar sobre essa matéria. Quid iuris? Ora, porque não gosto de dúvidas entrancadas na garganta, aqui deixo as minhas para reflexão. Em segundo lugar, aos meus amigos presidentes de junta de freguesia. Para todos vós, sem exceção, aqui vai a minha mensagem. De facto, nenhum de vós me constituiu mandatária das vossas preocupações. Também não era preciso, porque as vossas preocupações são as minhas preocupações e porque, por muitas razões que bem conheceis, me considero legitimada para tal. E quero dizer-vos, a vida é uma ponte através da qual cada um de nós faz a sua travessia terrena. Essa viagem que realizamos desde o nosso nascimento até à hora final. Diz-se, com um som de rock, que a ponte é uma passagem. Uma passagem para a outra margem. Como eu gosto desta imagem. Marcámos há pouco mais de um ano um lugar num autocarro virtual ao lado de outros para iniciarmos em conjunto uma viagem. Não importa se esse lugar era do lado direito ou do lado esquerdo. Importa sabermos ocupar o nosso lugar, mesmo que não se mostre cômodo ou que da nossa janela se não perspective o melhor ângulo da paisagem. Antes do autocarro ter partido, já todos na origem conhecemos as causas e os motivos da viagem. E também conhecíamos os objetivos e as finalidades que esperávamos encontrar no destino. Não importa se os autocarros nos precedem, se vão mais engalanados ou se correm mais que o nosso. Se forem bem conduzidos, que façam boa viagem, porque todos faremos boa viagem. O que importa é que cada um de nós chegue ao final da viagem bem disposto, com o dever cumprido, sem dores nas costas, porque nunca as vergamos, sem dores na consciência, porque nunca as violentamos, sem arrependimentos, imbuídos daquele sentimento bem samirendense atribuído a agentes do Norte, antes quebrar que torcer. O que importa é que durante a viagem não nos desviemos atrás de qualquer ilusória miragem. Na vida, o que nos distingue da mediocridade é a elevação e a coragem. Quis deixar-vos esta mensagem na véspera de uma efeméride em que se comemora a mais bela expressão da vida, o Natal. Aceitai-a uma expressão da minha grande amizade. O meu terceiro destinatário, o meu terceiro interlocutor, é o meu espelho para uma conversa de intimidade. Aqui estou, para um tocato lá, e para que deixaste o teu lugar na mesa do patamar superior. Eu já disse, não gosto de assuntos mal resolvidos. Até parece que não prezas as pessoas do patamar intermédio. Oh, se prezo. Com o Sr. Presidente é pouca confiança, mas muito respeito. O Zé Maria é aquele camaradão de quem só se pode gostar. Com o Sr. Engenheiro Adriano é assim, para sorriso, sorriso e meio. O Engenheiro Carlos Silva, podia ser meu filho, se não fosse de uma amiga de longa data. E a Janinha e o Carlinhos, amigos do peito, amigos para sempre. Quanto aos da ponta, nem é preciso dizer mais nada. E eles não pensarão que vieste aqui para os confrontar, para os desafiar? De modo algum. Considerada por delito de opinião, fixa de uma vez por todas. Serás mais reconhecida na tua firmeza e admirada nas tuas convicções, mesmo que adversas, do que na tua pusilanimidade, ainda capaniguada. Se conseguisse compreender-te, e os presidentes de junta?
e esses sabem que comigo é só chá e biscoitos. Então, desejo-lhes bom Natal. Bom Natal. Bom Natal. Obrigado, doutora Elizabeth. Deputado Rodrigo Sá. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente e senhoras e senhores deputados, eu tenho que colocar uma dúvida à senhora deputada Elizabeth Matos. Tenho que lhe perguntar se eu terei percebido bem. De facto afirmou que a Assembleia não tem competência para a fixação de IMI, que de facto disse que a Assembleia Municipal não pode fixar, que o IMI não constitui uma receita do município. É que de acordo com o artigo 14º da Lei 73, de facto diz. Começa no artigo 1 por dizer que a arrecadação do IMI é uma receita do município. E, portanto, eu agradecia que, apesar do tom poético que pretendeu dar à sua intervenção, e que foi certamente muito bonito, mas que de alguma forma, alguém como eu, que é um pouco limitado, acaba por não permitir uma percepção imediata daquilo que estava a querer dizer-nos, gostava de perceber concretamente se foi isso que nos disse, que o IMI não pode ser deliberado por esta Assembleia Municipal, se não é uma receita do município, já que, de acordo com a Lei 73, pelo menos eu leio assim, de facto é a receita das freguesias a totalidade do IMI rural e 1% do urbano que é decidido na Assembleia Municipal por proposta do Executivo. Mas devo ter sido eu que percebi mal. Não percebeu mal. Eu disse que a Assembleia Municipal não pode deliberar, nem a Câmara Municipal pode fazer essa proposta de receitas que não são suas. 1% do IMI urbano não é da Câmara Municipal, é por força da Lei das Finanças Locais, diretamente a receita própria das freguesias. Como é que a Câmara vai deliberar? Se me perguntar como é que isto se operacionaliza, eu dir-lhe-ei que também não sei, e as freguesias fartam-se perguntar à ANAF, né? Agora, o que as freguesias deveriam esperar e se calhar exigir era serem ouvidas antes de se decidir o que quer que fosse. E é essa a minha preocupação. Claro. Bom, é uma questão pertinente. Portanto... Sr. Presidente, muito obrigado. Afinal, eu percebi bem. O IMI é uma receita dos municípios, de acordo com o artigo 14, a linha 1 da Lei 73. Está definida a competência da fixação da taxa, que é uma proposta do Executivo à Assembleia, foi aprovada, e dessa receita, da receita arrecadada por proposta do Executivo e deliberada na Assembleia Municipal, 1% será para as freguesias. Eu penso que, e concordarei com a Sra. Deputada, se afirmar que a Lei 73 é uma má lei. É uma má lei. E a Lei 75 é outra má lei, péssima. Ambas deste Governo, apoiado pela Sra. Deputada. E deviam ser revistas com urgência, Sra. Deputada. Agora, se há coisa em que esta lei é clarinha, é nisso. E, portanto, Sra. Deputada, todo o procedimento foi corretamente desenvolvido, quer pelo Executivo, quer pela Assembleia Municipal, e as juntas de freguesia, naturalmente, receberão por parte da autoridade tributária a sua percentagem do IMI. Muito bem. Sr. Presidente, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, com todo o respeito e ouvindo com todo o cuidado a intervenção da Sra. Deputada, gostava de dizer duas coisas. Primeiro é que, obviamente, a forma como são tratados os impostos municipais serão exatamente da mesma forma como são tratados no resto do país. É assim em Vila Real, é assim no Porto, é assim em Lisboa, é assim em Bragança, é em todo lado. Portanto, se a Sra. Deputada tem um problema mal resolvido na associação, na ANAFRE, deve lá colocar essas questões, é membro da direção da ANAFRE e deve colocar essas questões exatamente ao Governo. Mas, sobre isso, julgo que é absolutamente claro e as interpretações são claras. O que me preocupou foi outra coisa. É que a Sra. Deputada veio aqui dizer que, de forma muito teatral, num estilo de comunicação que eu até aprecio, falar em seduzir
seduzir tem vários sinónimos. Atrair, angariar, aliciar, até subornar, vejam lá. E, portanto, tem vários. Basta ver o que é que ali está, o que é que significa aliciar. Aliciar pode ser seduzir, atrair, angariar, subornar. E, portanto, como eu gosto das coisas absolutamente claras e gosto com todo o respeito, porque não aceito lições de moral de ninguém, eu queria lhe dizer, e também de forma muito clara, que olhe para o que eu digo, acho que é algo que às vezes ao espelho as pessoas devem ver, olhe para o que eu digo e não olhe para o que eu faço. Que a memória é curta. Que a memória é curta. Repito, a memória é muito curta. E que, como disse a senhora deputada, devia ter memória. E deve ter memória. Porque eu tenho memória. E tenho memória e sei comunicar, e comunicar muito bem essa memória. Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Ninguém mais está inscrito? Então vamos proceder, digamos, ao 7º ponto que vamos iniciar, ou que já iniciámos, que é a celebração do contrato de programa com a União de Freguesias de São Tomé do Castelo e Justes. Presumo que o Sr. Presidente da Câmara já teria usado a palavra no início, agora perdi-me um bocadinho, peço desculpa, mas pronto, não há mais inscrições, então podemos passar à votação, não é isso? Muito bem. Não? Alguém mais deseja usar a palavra? Há uma questão técnica? É o Sr. Presidente que chegou, que não tem o boletim, não é? É só um minuto então, muito bem. Muito bem, já está munido o respectivo boletim. Vamos então votar. Senhoras e senhores deputados, sobre este 7º ponto, repito, celebração de contrato de programa com a União de Freguesias de São Tomé do Castelo e Justes, União de Freguesias. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Muito bem. Vamos passar então ao ponto 8º, que é apreciar e aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre a celebração do contrato de programa com a freguesia de Vila Marim. Sr. Presidente, deseja... Não? Muito bem. Alguém dos senhores deputados quer usar a palavra? Também não? Então, vamos de imediato proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos avançar. Ponto 9. Apreciar e aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre a celebração de contrato de programa com a União de Freguesias de Constantim e Val Nogueiras. Sr. Presidente, não há nada a esclarecer nem a informar. Muito bem. Alguém deseja usar a palavra? Então vamos proceder, conforme nos pontos anteriores, de imediato à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Finalmente, dentro destes contratos de programas, destes 4 pontos, temos o 10º, que diz apreciar e aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre a celebração de contrato de programa com a freguesia de Lordelo, Vila de Lordelo, freguesia de Lordelo. Muito bem. Sr. Presidente, algum esclarecimento? Não? Alguém deseja usar a palavra? Também não? Então vamos terminar nesta sequência rapidíssima de apreciação destes pontos. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado também por unanimidade. Muito obrigado, senhores deputados. Então vamos ao último ponto da nossa sessão de hoje, que é apreciar e aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre o Regulamento Geral de Estacionamento de duração limitada, nos termos da legislação citada na respectiva convocatória. Senhor Presidente, se o Executivo deseja dar algum esclarecimento? Não, eu julgo que a proposta é clara. Se houver algum esclarecimento, eu solicito ao Sr. Vereador Adriano Sousa que possa responder. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem, senhoras e senhores deputados. A mesa, não sei se os meus secretários conseguem ver melhor do que eu, não registrem inscrições. Bom, então vamos continuar procedendo à votação. Senhoras e senhores deputados, vamos votar o 10º ponto, que é
O Regulamento Geral de Estacionamento de Duração Limitada. Quem vota contra... 11º, muito obrigado. 11º ponto. Quem vota contra, quem se abstém, Dona Lourdes e Dona Maria João fazem favor de registar. 3 abstenções. Portanto, não há votos contra, 3 abstenções. O restante Parlamento Municipal vota a favor. Muito bem. Senhoras e senhores deputados, então agora não há declarações de voto, vamos só dar um pouquinho de tempo à nossa primeira secretária. 43 votos a favor e 3 abstenções, exatamente. Muito obrigado, porque não tinha proclamado o resultado. Portanto, votos aprovados. Os restantes, portanto, o 7º, o 8º, o 9º e o 10º aprovados por unanimidade e este aprovado por maioria, com 3 abstenções. Muito bem. Aproveito, entretanto, enquanto a nossa primeira secretária está a ultimar a minuta, não temos período após a ordem do dia, aproveito naturalmente porque depois no fim as pessoas querem regressar às suas casas, aproveito em nome da mesa, em meu nome próprio, em nome da mesa, para vos desejar, digamos, neste dezembro, um bom Natal e umas boas entradas no ano 2015. Que se encontrem todos bem, com as vossas famílias, e que o ano 2015 seja um ano de maior esperança para todos nós. Quer usar... Faz favor, Sr. Deputado, faz favor. Vejo que o Sr. Deputado está bastante adoentado, é? Diga, desculpe. Vejo que está um bocadinho adoentado. Estou, mas passa é coisa passageira. Então, faz favor, Sr. Deputado. Faz favor. Eu aproveitava este momento também de reflexão para desejar a vós todos umas festas felizes e umas boas entradas, e que o próximo ano nos traga a todos tudo o que melhor desejarmos. São estes os votos da bancada do Partido Socialista para vós. Sem cores, sem camisolas. Ok, Costa Pereira? É o grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu espero agora a tua mensagem a todos, ok? Obrigado, Dr. Um abraço para vocês todos. Obrigado. Muito bem. Muito bem. Faz favor, faz favor. Pensei que já tinham sido distribuídas para... Já saiu no Povo Livre a convocatória para dia 10.
Aproveito também para agradecer o trabalho sempre muito profissional da UTAD TV, aos colaboradores que aqui hoje estão presentes, que tiveram um bocadinho mais de dificuldade na montagem, mas correu tudo bem. Portanto, bem-ajam pelo vosso trabalho. Muito bem. Então, peço a vossa atenção para a leitura da minuta. Agradecia silêncio. Dona Lourdes. Agradecia então silêncio para a leitura da minuta da ata das duas sessões, das duas reuniões, perdão. Duas reuniões da mesma sessão. Os trabalhos da 9ª sessão da Assembleia Municipal do dia 25 de novembro de 2014 iniciaram-se pelas 21 horas. O Presidente da Mesa deu conta das ausências dos deputados municipais e respectivas substituições. Deu ainda conta da correspondência recebida e expedida. Colocou à discussão e aprovação a ata da sessão anterior, que foi aprovada por maioria com 2 abstenções, Paulo Figueiredo e Conceição Pinho. Comunicou terem chegado à mesa 3 votos de pesar dos grupos parlamentares do PS e do PSD. Apresentou os 2 primeiros o deputado João Gaspar, pelo PS. O voto de pesar proposto pelo PSD foi apresentado por Costa Pereira. Cumpriu-se 1 minuto de silêncio em memória do engenheiro Eduardo Paiva Rodrigues e José Manuel Oliveira da Costa Rodrigues, recentemente falecidos. O Presidente da Mesa anunciou a seguir ter sido entregue na mesa uma moção intitulada Processo de Requalificação dos Funcionários da Segurança Social. Subscreveram-na os deputados municipais da bancada do PS. A moção foi lida pelo segundo secretário, Lino Carvalho. Foi votada a sua admissibilidade e aprovada por unanimidade. Interveio na sua discussão, em primeiro lugar, Costa Pereira, seguidamente Francisco Rocha. Pelo primeiro foi proposta a retirada do ponto 2, pelo segundo aceite a citada proposta. Assim, a moção número 1 foi colocada à votação e aprovada por unanimidade. O Presidente da Mesa comunicou depois encontrar-se na mesa ainda uma declaração política sobre o orçamento do Estado para 2015, lida pelo seu autor, Paulo Figueiredo, da CDU. Dela foi tomado conhecimento. Na continuação dos trabalhos deste período, o deputado Pedro Seixas anunciou terem sido desencadeados os mecanismos legais para que, junto do Ministério Público, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, fosse aberto inquérito sobre a existência de indícios da prática de atos ilegais ou de impedimento ou incompatibilidade ou ilegibilidade do deputado municipal Rodrigo Sá. Interveio a propósito o Tiago Fernandes. Foi dada depois a palavra a Conceição Pinho para o levantamento de questões várias. Seguidamente, Rodrigo Sá comentou o conhecimento anteriormente oferecido, o que Pedro Seixas melhor explicitou. Interveio o deputado Vítor Gomes para analisar o trabalho do Executivo Municipal e a posição do município na lista ordenada do Índice de Transparência Municipal. Maria João Fernandes sobre a temática da saúde no país e na cidade de Vila Real. A intervenção de Vítor Gomes foi comentada por Vasco Amorim e a de Vasco Amorim por Rodrigo Sá. Com nova intervenção comentativa de Vasco Amorim, encerrou-se o período antes da ordem do dia. Deu-se entrada no período ordem do dia. Primeiro ponto: eleição de 3 presidentes das juntas de freguesia
para integrar o Conselho Municipal de Segurança nos termos. O Presidente da Mesa informou existir uma lista única e de consenso. Preparou-se a votação por escrutínio secreto. Apurados os resultados, verificou-se que a lista A e única foi aprovada por maioria, com um voto em branco e 46 votos a favor. O Presidente da Mesa proclamou os resultados e recordou a composição da lista votada. Segundo ponto, apreciar a informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos. Colocada a apreciação, inscreveram-se e foi dada a palavra a Conceição Pinho. Responderam esclarecendo e por destinação do Sr. Presidente da Câmara. Ainda intervieram Dolores Monteiro e Abílio Guedes e responderam por destinação do Sr. Presidente da Câmara, Sra. Vereadora Eugénia Almeida, o Vereador Carlos Silva, o Vereador José Maria Magalhães e o Vereador Adriano Silva. Terceiro ponto, Sousa, sim. Terceiro ponto, aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre o pacote fiscal para 2015. O Secretário da Comissão de Finanças, Atividades Económicas e Recursos Humanos, Artur Carvalho, leu a ata da reunião da respectiva comissão. Seguiu-se-lhe o Sr. Presidente da Câmara Municipal para justificar o denominado pacote fiscal. O Presidente da Mesa anunciou que tinha chegado à mesa uma proposta que de imediato colocou à votação para sua admissibilidade e discussão. Foi rejeitada com a seguinte votação: 23 votos contra, 20 do PS, 3 dos Presidentes da Junta das Uniões de Nogueira e Ermida, São Tomé do Castelo Justes, Pena, Quintém e Vila Cova. 4 abstenções: Presidente da Junta de Andrães, Lordelo, União de Freguesias de Constantim, Valnogueiras, Monçós Lamares. Foram 20 votos a favor, do PSD, do CDS-PP e da CDU. Intervieram Paulo Figueiredo, João Gaspar, Costa Pereira, Rodrigo Sá, Artur Carvalho, Abílio Guedes, Conceição Pinho e Vasco Amorim. Apurados os resultados, verificou-se a sua rejeição. O Presidente da Mesa comunicou ter chegado à mesa uma proposta subscrita pelo representante da CDU intitulada Proposta de alteração à proposta da Câmara Municipal de Vila Real relativa à taxa do IMI para os prédios urbanos avaliados nos termos do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis referente ao ano de 2014. A sua admissibilidade foi colocada à votação e rejeitada com os seguintes resultados: 25 votos contra do PS. Os Presidentes da Junta das Uniões de Freguesias de São Tomé do Castelo e Justes, Monçós Lamares, Pena, Quintém e Vila Cova, Nogueira e Ermida e Lordelo. 2 abstenções dos Presidentes da Junta de Andrães e União de Freguesia de Constantim de Valnogueiras. 20 votos a favor do CDS-PP, CDU, PSD, com exceção dos Presidentes da Junta já enunciados. Por sugestão dos deputados da bancada do PSD, interveio o Vereador António Carvalho. Seguiu-se para a reafirmação de posições, Conceição Pinho. O terceiro ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por maioria com a seguinte votação: 12 votos contra, Abílio Guedes, Fernando Pádua, Pedro Seixas, Iria Machado, Vasco Amorim, Costa Pereira, Dolores Monteiro, Presidente da Junta de Arroios, Presidente e Secretários da Mesa, CDS-PP. 11 abstenções: Marília Ferreira, João Lameirão, Pedro Fonseca, Paulo Figueiredo, Presidente da Junta de Mondrões, Torgueda, Abaças, Andrães e Parada de Punhos. União de Freguesias de Monçós Lamares, Constantim, Valnogueiras. Votaram a favor 24 deputados, 20 do PS, Presidente da Junta de Lordelo, União de Freguesias de Nogueira e Ermida, São Tomé do Castelo, Justes, Pena, Quintém e Vila Cova. Apresentaram declaração de voto Costa Pereira e Conceição Pinho. Quarto ponto, apreciar e aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre as grandes opções do plano 2015-2018 e o orçamento do município para o ano 2015, nos termos. Foi dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, comentaram e apresentaram sugestões Vasco Amorim e Conceição Pinho, manifestou o sentido do voto Paulo Figueiredo. Discutiu o documento Vasco Amorim. Na qualidade de dirigente do Abamberes Futebol Clube, interveio Artur Carvalho. Intervieram ainda, interpelando Conceição Pinho. Explicou-se quanto ao rigor das suas afirmações, corroborando no apoio aos grupos desportivos Costa Pereira. A todos respondeu o Sr. Presidente da Câmara.
Para últimos esclarecimentos, Conceição Pinho e Engenheiro Rui Santos. Colocado à votação, este ponto da ordem de trabalhos foi aprovado por maioria, 0 votos contra, 19 abstenções do PSD, Abílio Guedes, Costa Pereira, Fernando Pádua, Pedro Fonseca, Iria Machado, Marília Ferreira, Pedro Seixas, José Lamirão, Vasco Amorim, Presidente e Secretários da Mesa, Presidente da Junta da Baças, Andrães, Arroios, Torgueda, Parada de Cunhos, União de Freguesias de Constantino Val Nogueiras, CDS-PP, 27 votos a favor, 20 da bancada do PS, CDU, Presidente da Junta de Mondrões, Lordelo, União de Freguesias de Monçós, Lamares, Nogueira Ermida, São Tomé de Castelo, Justas, Pena Quinta e Vila Cova. O Presidente da Mesa iniciou o 5º ponto no dia 4 de dezembro. Apreciar e aprovar a proposta da Câmara Municipal sobre a liquidação da Marval, por aí fora. O Presidente da Mesa deu a palavra ao Sr. Presidente do Executivo e abriu as inscrições. Inscreveram-se Pedro Rodrigo Sá para apresentar os motivos da sua escusa na discussão deste ponto e solicitar seja considerado ausente. A representante do CDS-PP referiu-se ao relatório de liquidação e questões adjacentes. Colocado à votação, foi aprovado por maioria com os seguintes resultados: 29 votos a favor e 15 abstenções. O deputado Rodrigo Sá não votou. Apresentou declaração de voto. Conceição Pinho. 6º ponto. Apreciar e deliberar sobre a renovação por um período adicional de 5 anos da isenção parcial do pagamento do IMI a Maria Naíri Cardoso Moraes ao Abrigo. Dada a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, nada disso. Este ponto foi aprovado por maioria, com uma abstenção de Conceição Pinho e 44 votos a favor. Apresentou declaração de voto de Conceição Pinho. 7º ponto. Foi dada a palavra à segunda secretária da Mesa e o 7º ponto ainda colheu respostas de Rodrigo Sá e Presidente da Câmara Municipal de Garreal e colocados à votação o 7º ponto, 8º ponto, 9º ponto, 10º ponto foram aprovados por unanimidade. Décimo primeiro ponto, aprovado por maioria com 43 votos a favor do PSD, PS e CDU, 3 abstenções, Marília Ferreira, Presidente da Junta de Andrães e representante do CDS-PP. Nada mais havendo a tratar, foi colocada a minuta da ata das 2 reuniões desta sessão à votação e colocada à votação. 2 sessões, não é? Muito bem. Muito obrigado, Dra. Elizabeth. Muito bem. Exato. Muito bem. Muito obrigado pelo rigor das coisas. Senhoras e senhores deputados, mereceu-vos algum reparo, algum comentário que não estivesse menos assertivo, menos rigoroso? Penso que não. Então, vamos proceder à votação da minuta. Quem vota contra? Quem se abstém? Votado por unanimidade. Muito obrigado. E dou por encerrada esta sessão com votos também renovados de boas festas.